Meus queridos, Pai do Senhor Jesus, amém. Quero pedir para que os irmãos abram a vossa Bíblia no texto onde foi sugerido o trabalho. Se encontra no livro do profeta Isaías, no número 55, no verso de número 6, no verso de número 7. Acharam aí? Amém. Diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. E você diz um amém. Amém. Vamos assentar, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa passagem bíblica é uma dentre muitas dentro da Bíblia, mas uma que se diz uma das mais lindas. Porque quando nós abrimos esse texto, nós nos deparamos com o amor de Deus transbordante e o desejo de Deus de trazer o teu povo para perto dele. E quando nós nos vemos diante desse texto, é um texto que nos encoraja tanto para aqueles que estão ouvindo a mensagem, quanto para aquele que está pregando a mensagem. Nós estamos no culto de missão. E muitas vezes nós que somos chamados a levar a palavra de arrependimento, podemos ficar muitas vezes esgotados. Aleluia. Porque aparentemente, quando levamos a palavra, parece que ela não está surtindo efeito. E olhando para o ministério desse homem, o profeta Isaías, este é um homem que ele entra no ministério sabendo como vai ser o ministério dele. Porque lá no capítulo de número 6 do livro de Isaías, ele tem um encontro com Deus. E ele tem um encontro com Deus que o leva em uma visão depois de uma grande perca. E diante de tantas situações, e naquela visão que Isaías ele tem acerca do trono de Deus, e do domínio e da soberania total, e do controle total de Deus, Isaías ele tem agora um equilíbrio das suas emoções, e uma convicção do teu chamado. Chamado este, que nos capítulos anteriores, os capítulos que antecedem o capítulo de número 6, nós vemos um Isaías pregando um arrependimento irado. Nós vemos um Isaías diferente dos demais capítulos depois do capítulo de número 6. Porque quando ele próprio se oferece, ele escuta uma voz no céu, ele escuta uma conversa no céu. E a conversa que ele escuta é essa: quem irá por nós? Quem nós enviaremos? Quem é esse corajoso que terá a coragem de pregar em um tempo de declínio espiritual? Nós estamos falando em 740 antes de Cristo, irmãos. E aí nós olhamos para hoje, o nosso tempo de hoje, e dizemos assim: os nossos irmãos da fé não passaram por isso, porque o evangelho de antigamente era mais fácil. Engana-se. Jesus nunca nos enganou acerca da dificuldade em proclamar a palavra. Ele disse que no mundo nós teríamos muitas aflições. Ele disse que muitas vezes nós não seríamos desejados em certos lugares. Mas Ele também deixou para cada um de nós a orientação que nós temos que ter diante dessas situações. Lá em Lucas, no capítulo de número 9, vai dizer acerca disso. Jesus chama os 12, Jesus não vai com eles e dá a eles uma ordem de pregar o evangelho.
E essa ordem que ele dá, primeiramente ele vai dizer assim: vocês vão ser totalmente dependentes e exclusivamente dependentes do céu. Vocês não vão levar com vocês dinheiro, não vão levar mais outra muda de roupa, vocês não vão levar pão, vocês vão depender exclusivamente do céu. Aleluia! E ele vai falar acerca das dificuldades. Dificuldades essas que ele disse: aonde não vos aceitar, não fique embaraçado ali, mas sacuda o pó da sandália e dá continuidade. Aleluia! Você semeou a palavra lá atrás, deixa que é Deus que dará conta do crescimento. Aleluia! O resultado, meu irmão, muitas vezes não é você, não é eu que vamos colher. É verdade. E todos aqueles que entram para o campo de batalha, que entra na seara de Jesus com um pensamento egoísta, achando que ele tem que investir em alguém, e é sobre o ministério dele que ele vai colher, engana-se. Porque muitas vezes você investe anos na vida de alguém, para ela dar fruto em outro lugar. Aleluia. E é isso que essa passagem nós vamos observar, que a missão aqui é árdua. E quem está disposto tem que estar com o coração voluntário. Dessa maneira. Como Isaías, que diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei. Outra hora ele estava como um pesar, com uma responsabilidade, assim como o profeta Abacuque, que entra diante de Deus no capítulo 1 e sai outro no capítulo 3, porque ele vai entrar e dizer: Senhor, até quando tu verás o ímpio cometendo injustiça e não farás nada? Louvado seja o teu nome! Até quando eu estarei me santificando? Irmão, nós somos suscetíveis a pensar isso. Muitas vezes nós pagamos um preço alto para Jesus libertar. Nós damos 30 dias de oração lá na igreja. Espante-se, porque são muitos poucos que ficam. E aí todo mundo diz assim: eu estou passando por grande turbulência. E aí você precisa entender que a responsabilidade da tua família cabe em você. Não cabe a irmão círculo de oração, pastor. É você que tem que orar, é você que tem que chorar, é você que tem que se humilhar. A libertação do teu filho depende de você. Irmão, se nós estamos vivendo uma prova de anos e anos e anos e não sai dessa situação, tem alguma coisa errada. Porque nós precisamos entrar diante de Deus como aquela viúva que entra diante de um juiz iníquo, que não temia Deus, mas ela se coloca diante dele e diz: eu não saio daqui até você revogar minha causa. Entra diante de Deus e dizer: Senhor, se essa campanha, igual o apóstolo Paulo disse, que ele fez campanha, 3 campanhas, meu irmão, ele fez campanha de 21 dias, fez campanha, porque 3 vezes ele orou, 3 vezes ao dia, era o normal de um judeu orar. Ele fez propósito com Deus 3 vezes, até que Deus respondesse ele. Aleluia! E a resposta que ele recebe não é agradável aos ouvidos, mas enquanto Deus não fala, ele não fica quieto. Aleluia! Ele diz: eu vou bater até que a porta se abra, Aleluia! eu vou insistir até que se rompa, eu vou fazer alguma coisa até que a resposta venha. Hoje é noite de Deus te libertar dessa oscilação espiritual. Deus quer usar a minha vida, quer usar a tua vida. Se coloque como vaso, como instrumento para Deus usar nessa terra. Ouçam que deixam de ouvir. A Bíblia vai dizer nessa parábola que o juiz iníquo, Grande Deus. ele diz: que mulher é essa? Insistente, eu não quero mais ver a cara dessa mulher aqui. E por que essa mulher é tão insistente, irritante?
alguém que não teme a Deus e que é perverso de coração. Agora imagina ele misericordioso, como nós vemos no texto de Isaías 55. Dizendo: arrependam-se, busquem a mim. Essa passagem nada é do que um convite ao arrependimento. É um convite para que haja um avivamento. Mesmo sabendo que a condição e a situação não acontecerá. É como nos dias de hoje. Olha o tema: haverá um tempo que não haverá mais tempo. E eu falei: Jesus, esse monte de relógio parado é proposital? Só me responda: é proposital? Cadê? Quem organizou? E tem outra aqui também. O tempo parou. E está parado aquele, parado esse. E eu falei: deve ser fazer parte da decoração, tem tudo a ver com o tema. Tem hora que Deus para o tempo, paralisa o tempo para nos dar oportunidade. Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Se eu fosse você, eu já estava com a mão erguida, porque o Senhor está liberando uma oportunidade nessa igreja, nessa noite. O Senhor está liberando sobre as nossas vidas oportunidade nessa noite. E Ele está dizendo: ei, eu segurei o tempo, eu amarrei o tempo, eu paralisei o tempo para trazer arrependimento sobre a tua vida. Por quê? Porque é algo eminente para acontecer. Mas eu estou amarrando o tempo, segurando o tempo para te dizer: te arrependa, te arrependa, te arrependa, porque ainda dá tempo. Ora baixo e a raia séria. Una manduribi astúria. Irmão, existe momento na nossa vida que são portas abertas. Se a gente não passar por ela, perdeu a oportunidade. E tem pessoas que conseguem compreender. A mulher cananeia, ela antecipa um milagre na vida dela. Você sabia que ela antecipa um milagre na vida dela? Aquele milagre que aconteceu na vida da mulher cananeia iria acontecer, mas não naquele tempo. Jesus disse para ela: primeiro eu vim matar a fome dos filhos. Ele está dizendo: eu vim a obra Israel, não terminei a obra Israel. O gentil é depois. É o tempo. Mas ela disse assim: o Senhor não passa em lugar nenhum para deixar os outros com fome. Ore vai a cheia. Porque até as migalhas que caem da mesa do filho alimenta os cachorrinhos. Ela está dizendo: eu sei que o Senhor está passando aqui. E até o pouco para o Senhor é muito para mim. E eu sei que pode resolver a minha história. Deus está dizendo: ei, eu estou segurando o tempo. Eu estou amarrando o tempo. Para que você tenha tempo para fazer aquilo que já era para ter feito. Rapraia cheia. Aquilo que já era para ter feito, mas ainda não entendeu. Tem gente que não entendeu. E aí, sabe quando entende? Só quando passa pela porta da graça. E Deus abre o entendimento, igual fez com Isaías. Eis-me aqui, pode me enviar. Deus disse para ele: está disposto mesmo? Tu vai pregar para um povo que ouve, tem ouvido, mas não vai escutar a tua mensagem. Tu vai pregar para um povo que tem olhos, mas não quer enxergar. E o coração deles é endurecido. Está disposto? Se Deus falasse para você assim: ó, o ministério é de peso,
Mas tudo que você está fazendo vai parecer que é em vão. Você vai semear, vai cavar, não vai dar poço no teu tempo. Vai dar água lá na frente. Mas aquilo que você está fazendo aqui, você não vai ver com os teus olhos. Mas você vai crer que Deus está agindo através daquilo que Ele está falando. E não importa o tempo, aquilo que Ele falou há de cumprir. Por quê? Porque a palavra dEle é viva, ela é poderosa. E quando ela é enviada, ela produz o efeito para o qual ela foi destinada. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Vai levantar teu ministério, sacuda a mão desse crente aí e diz: Deus vai te levantar aqui hoje. Está disposto? Orebaxe, oremanda. Deus vai te erguer, é o tempo. Aí, esteja. Tem gente que já era para ter morrido, não morreu, porque Deus está segurando o tempo. Oh, meu Deus. Tem gente que parece que passou do tempo, mas Deus está dizendo: ainda dá tempo, ainda está de pé, ainda está firme o que eu disse, ainda vai se cumprir o que eu te falei. Somente se aceite aquilo que o Senhor tem proposto para você. É difícil, mas não é impossível. E tem hora que a gente fica meio... Tem hora que eu fico meio revoltada. O meu ministério é um ministério de libertação, irmãos. Então a gente paga um preço alto. A gente tem que jejuar muito. Eu já jejuei tanto que eu pensei que eu ia morrer. E eu dizia: eu não aguento mais jejuar, Senhor, vou morrer. E nós jejuando aqui, o Senhor libertando a vizinha do lado. Nós jejuando aqui, a vizinha caindo endemoniada do outro lado. E aí muitas vezes nós pagamos um preço alto. De busca, de santificação, de exemplo, de testemunho, de renúncia. E para mim estar na presença de Deus, para mim não é um sacrifício, para mim é um privilégio. É outro lugar que eu gosto mais de estar. Porque ali, de fato, faz valer a pena tudo. E faz a gente entender, de fato, tudo aquilo que Ele está fazendo. E que nós, humanamente falando, porque somos tendenciosos ao egoísmo. E não diga: eu não sou egoísta. É sim, irmãos. Depois que nós sofremos o declínio, lá no Éden, nós fomos alterados na nossa essência. Nós somos voltados para o nosso ego. Somos egocêntricos, somos egoístas. Somos tendenciosos a disputas. E se nós não tivermos uma vida de santificação, nós damos lugares a esse tipo de sentimento. É por isso que o convite de Isaías, ele começa assim: vinde, venham todos. O convite é para quem? Para todos. Todos quem? Que tem sede. Todos que têm sede, venham e bebam dessa água. Ele vai dizer: venham e comprem comida sem dinheiro. Você sabe qual era o cenário que Isaías estava vivendo? O profeta Isaías, ele foi um profeta que viveu e profetizou no reinado de 4 reis. Israel e Judá estavam divididos, o reino norte e o reino sul. Todos os reis de Israel foram perversos aos olhos de Deus. Todos. E por causa da perversão de Israel, Deus permitiu os assírios virem destruir totalmente Israel. Judá, Jerusalém ficou intacta por um período aproximadamente de 120 anos, 130 anos. Mas eles não aprenderam com o erro dos seus irmãos. E começaram a copiar o mesmo erro de Israel. Começaram a adorar outros deuses.
E começaram a adorar até uma deusa Cera como esposa de Deus. Começaram a trazer idolatria, imoralidade. A ponto de Deus dizer assim: eu tenho nojo das ofertas que vocês me oferecem. Quando vocês vão para o templo, toda aquela correria me dá náusea. Não pense vocês que eu recebo. Porque eles achavam que o que Deus queria era sacrifício. E sacrifício sem obediência para Deus não tem valor nenhum. Eu digo, irmãos, a gente acha que nós vamos receber recompensa de tudo que fazemos para Deus. Engana-se. Nós vamos receber recompensa de tudo que fazemos para Deus pela fé. Em Coríntios vai dizer que as nossas obras serão postas no fogo. O que é palha, o que é madeira, se perecerá. Mas o que é ouro permanecerá. Então não é só sobre estar aqui. Não é só sobre evangelizar de manhã. Porque o líder pediu, porque alguém vai falar. O teu sacrifício foi em vão. Tu não receberás nenhuma recompensa daquilo que fizeste. Mas quando nós fazemos pela fé, e ainda que estejamos quebrados, mas nós nos levantamos e fazemos a vontade do Senhor, porque a gente sabe que tudo é para Ele. E ainda que a gente não veja o resultado que nós esperávamos, nós cremos que aquilo que Ele nos enviou para fazer, certamente dará fruto. No meu tempo, no teu tempo ou no tempo de outro, mas se dará fruto. Venha e compra vinho. Você sabe o que ele está falando? Vem e compra leite. Israel, em tempo de escassez, tinha que comprar até água. Mas ele está dizendo, essa comida aqui é de graça. Essa bebida aqui é de graça. Por quê? Porque não se pode pagar. Por que que não pode pagar? Porque foi com alto preço. Está disponível. E só não usufrui quem não quer. A porta da graça está aberta para nós aqui hoje, meu irmão. Por isso que ele está dizendo, busque enquanto se pode achar. Ele está dizendo, ei, a porta vai se fechar. E eu estou falando de oportunidades. Às vezes alguém está pensando somente na volta de Cristo. Eu estou dizendo que Deus, muitas vezes, Ele está promovendo o arrependimento. Está instigando em nós, através do teu Espírito, a nos voltarmos para Ele. Às vezes a pessoa está com sentimento de culpa, com vergonha, e não entende que é a obra do Espírito Santo, promovendo nela o arrependimento. E aí diz assim, eu não vou mais para a igreja, porque vão me olhar com a cara torta. Para de bobagem. Deus quer te levar ao arrependimento. Venha quem tem sede. Compre comida sem dinheiro. Sabe o que é sede? A sede são os conflitos da alma, gente. Toda vez que nós ouvimos falar de água na Bíblia, se refere às soluções da alma. A alma precisa de refrigério. A alma precisa ser limpa. O Espírito deseja Deus. O Espírito só tem que ser fortalecido. E como é que eu fortaleço o meu Espírito? Através da palavra. Como é que eu fortaleço o meu Espírito? Através do jejum. Quando o meu espírito está fortalecido, ele equilibra a minha alma. Mas tem gente que ainda não entende isso, não entende essa verdade. E Jesus está dizendo, ei, quem tem sede, vem a mim. Você está com angústia, com depressão, com síndrome do pânico. O que você está com crise de ansiedade? Vem a mim, eu tenho água disponível hoje aqui neste lugar para te sarar. Não precisa pagar o valor do psicólogo. Não precisa pagar o valor
falou de um remédio, vem até a mim. A oração alivia a alma, irmãos. A oração se encarrega de tirar toda a mobília velha. Quem ora é feliz. Verdade. É comprovado cientificamente. Aleluia. E neurologicamente. Meu Deus. O louvor alegra a alma. Aleluia, Jesus. Mas o jejum fortalece o espírito. Oh, glória. Jesus disse para Pedro, disse para Tiago e disse para João, quando ele estava orando, e eles estavam dormindo porque a potestade era tão grande naquele lugar, e eles espiritualmente estavam enfraquecidos para suportar aquela potestade. O mundo espiritual é terrível. Por isso você chega nos lugares, muitas vezes você sente paz. Seu espírito precisa ser fortalecido. Precisa orar, precisa jejuar. Jesus está dizendo, vocês precisam orar. Jesus vem outra vez e diz, vocês não podem orar um pouco. Orem comigo. Depois ele diz, chega, levantam, vamos embora. Chegou o tempo, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Ele diz para eles, verdadeiramente, o espírito está pronto, mas a carne essa é fraca. Ele está dizendo, a alma, essa quer fazer a vontade dela. E sabe qual era a vontade dela? Foi exatamente o que aconteceu, o desespero depois da morte de Jesus. Pedro se desvia, larga tudo, vai-se embora. Judas se mata. Outros fogem de Jerusalém com medo da morte. Todo mundo desesperado porque a emoção está desequilibrada. A alma está desequilibrada. Não consegue pensar, não consegue raciocinar porque as emoções tomou conta. E o desespero agora bateu e não sabe o que fazer. Mas o Senhor está dizendo, vinde, bebam dessa água todos que têm sede. Todos aqueles que chegaram sem esperança. Todos aqueles que chegaram aqui sem convicção. Todos aqueles que chegaram aqui entristecidos, beba dessa água. Qual é o preço? Não tem preço, já foi pagado na cruz do Calvário, está disponível. Porque a porta da graça está aberta. Entra por ela. Ora abaixo e arraia. Olha. Desfrute. É isso que ele está falando. Desfrute dessa liberdade. Sacuda esse crente aí para ver se ele acorda e diz, desfrute dessa liberdade. Desfrute dessa liberdade porque ela só vai aumentar. A ponto de virar vinho, leite. Sabe o que é isso? Trazer uma satisfação plena, completa. Você não vai precisar de marido, não vai precisar de filho, de namorado, de riqueza, de carro, de casa, para ser satisfeito e pleno. Jesus te preenche. Ele é suficiente. Orebaia. E me diante a serga. Você sabe quando o avivamento virá sobre as nossas vidas? Quando houver arrependimento das igrejas. Quando não houver arrependimento da igreja, não tem avivamento, irmão. Sabe por que a igreja primitiva crescia? Porque tinha um povo arrependido. 3.000 pessoas. Pedro prega para 3.000 pessoas. E Pedro diz assim, vocês mataram Jesus, o Filho de Deus. Eles se apavoram diante daquela pregação. E ele diz o que nós temos que fazer. Ele diz, confessa a Ele como Salvador de vocês. E os batizam, sejam batizados. Ele está dizendo, se arrependam. Porque o batismo é símbolo do arrependimento. Ele está dizendo, se arrependam. E conforme isso acontecia, as almas eram acrescentadas naquela igreja.
igreja. Uma igreja que não se arrepende dos seus pecados. Uma igreja que não reconhece a tua fraqueza diante de Deus. Uma igreja que não sabe aquilo que é a tua condição diante de Deus, não vai viver o avivamento. A sentença aqui, nesse texto, era iminente, era inevitável. O castigo era inevitável aqui. Jerusalém, depois de 100 e poucos anos que Israel tinha sido levada, ela também seria levada pelos babilônios. O profeta está pregando arrependimento, mas ele sabe o que vai acontecer, porque o próprio Deus diz para ele, lá, na visão que ele teve, no capítulo de número 6. Ele diz, Senhor, até quando eu vou pregar e eles não vão ouvir? E o Senhor está dizendo, até que a destruição venha. Meu Deus. Ele poderia olhar e dizer assim, Senhor, eu vou pregar sobre esperança, sobre arrependimento, sobre restauração, se o Senhor vai destruí-los. Deus está dizendo, é isso mesmo, Isaías. Aí era mais ou menos ele dizer, Senhor, mas vai ser em vão. Ele vai dizer, porque vão cortar como uma árvore, mas a semente que está lá, ela vai tornar a brotar de novo. Segura a mão desse crente aí e diga para ele, se anima. Se anima, areia, chuia. Orebachuri, decamandarabácia. Te anima, te anima. Ainda que pareça desmotivante, te anima. Te ergue nessa noite, prega o arrependimento. Que ouçam o que deixam de ouvir. Se arrependa diante dele, mas dá água ao sedento, dá comida ao faminto. Te anima. Sabe o que eu vejo? Que Deus não pede nada para nós, sem que Ele já não tenha disponibilizado condições para isso. Então, se nessa noite Ele está dizendo, te anima, é porque Ele já disponibilizou a condição para te erguer aqui nesse lugar. E qual é a condição? Olha para Jesus, porque Ele é a tua recompensa. Quando Abraão estava pensando em se abater, Deus a visita Abraão na tenda, lá no capítulo de número 12. E antes que ele abra a boca para dizer o desânimo dele, Deus fala para ele, Abraão, eu sou a tua recompensa. Eu sou o teu galardão. Nada que tu fizeste para mim foste em vão, porque eu vou te recompensar. Se ele está dizendo, busque enquanto se pode se achar, sabe o que ele está dizendo? Você vai desfrutar de experiências espirituais que nunca antes você desfrutou. Irmão, você não pode levar essa palavra em vão e achar que é só um congresso, é só mais um texto, é só mais um tema. Não, não. É um convite de Deus para nós, dizendo, ei, me busca, porque você vai desfrutar nesse tempo que eu paralisei para você. Você vai desfrutar de experiências que nunca antes você desfrutou. Deixa eu dizer algo. Que às vezes você pode dizer assim, pastora, quem sou eu para pregar a palavra? Eu entreguei minha vida para Jesus, vai fazer 20 anos. Eu entreguei minha vida para Jesus ainda muito nova. Com 19 para 20 anos, mas aos 19 para 20 anos eu vivi muita coisa. Muita coisa, muitas experiências. Eu não nasci no lar cristão. Mas desde os meus 5 anos de idade, Deus sempre colocou pessoas cristãs na minha vida.
Eu tinha uma vizinha, que essa vizinha, até hoje nós mantemos contato, Marluce. E ela me levava para a igreja. A minha família é espírita. A minha mãe frequentadora. Minha mãe tinha uma sede muito grande das coisas espirituais. E espante-se. Porque muitas vezes você pode olhar e pensar assim, quem nunca ouviu falar de Jesus? Eu vim ouvir falar de Jesus com 20 anos de idade. Entender. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o Espírito Santo. Até meus 20 anos de idade. Eu fui algumas vezes na igreja com a Marluce, mas eu não entendia muita coisa. E eu lembro que num congresso de criança, e as crianças, o congresso de criança, naquele tempo, as crianças eram tudo batizadas com o Espírito Santo. Profetizavam. Não tinha bexiga, não tinha enfeite, mas as crianças eram vaso. E eu, tomada por aquele ambiente, perguntaram quem queria aceitar Jesus, e eu fui à frente. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E eu entreguei minha vida para Cristo, e dali Jesus começou a trabalhar na minha vida e me guardar. Eu sempre tive vontade de ser crente, gostava da igreja. Mas eu tinha uma família perturbada. Eu vim de um relacionamento totalmente conturbado. Da minha mãe é órfã, nunca conheceu o pai. E da parte da minha mãe, eu nunca conheci meus avós, e nem da parte do meu pai. Meu pai abandonou nós muito cedo. Meu pai tinha uma vida de criminalidade terrível, que eu tive que viver muitos anos da nossa vida fugindo. Porque a vontade, a sede das pessoas de matarem ele era tanta, que uma vez fuzilaram um barraco que nós morávamos. E eu vivi minha vida assim, fugindo. E a minha criação foi essa, que tudo se resolvia com bebida. Eu comecei a beber muito cedo. Com 10 anos, eu já entrei para o mundo dos vícios. Aos 15 anos de idade, eu era um alcoólatra. E eu não conseguia dormir se eu não bebesse 1 litro de dreia. Aos 18 anos de idade, eu fui para a rua. Minha mãe foi embora, eu não quis ir com ela. Eu sempre, filha de pernambucano com paraibano, eu digo só o sangue do judeu para entrar aqui e converter. Quando toma uma decisão, não volta atrás. E eu disse, eu vou me embora, porque a minha casa era uma casa de muita contenda. A minha mãe, e eu entendo hoje que ela não teve uma criação, ela foi criada na casa de um, de outro. Minha mãe bebia muito, e minha mãe tinha muitos relacionamentos. E desses relacionamentos, eu vivi 10 anos de abuso sexual, dentro da minha própria casa. E outros abusos. Muito sofrimento. E aos 18 anos eu não aguentei mais aquele quadro, aquela situação de muitas brigas. Todo Natal lá em casa acabava com a polícia dentro, tudo quebrado, sangue para tudo que era lado. Era uma casa de muita imoralidade. As festas que tinha lá era só imoralidade. E eu presenciei tudo isso e eu achei que isso era o certo. Eu achei que eu nunca ia conseguir casar, ser mãe. Nunca. Eu pensei que eu nunca ia conseguir constituir uma família. E eu tomei trauma de casamento. E todas as vezes que eu me relacionava com alguém, que eu começava a pensar em gostar de alguém, eu rompia aquele relacionamento porque eu não queria nada sério. Eu tinha medo de amar. Porque aqueles que diziam que me amavam só me trouxeram dor. E o amor para mim era algo que trazia dor. E aos 18 anos, eu namorava o meu esposo, que na época era afastado. A minha vida inteira foi me envolvendo com muitas coisas espirituais. Eu me afastei da vizinha da Marluce, mudei, e eu não tinha mais quem me levasse para a igreja. Deus colocou muita gente crente no meu caminho. Muita. Mas muitos deles fracassaram na missão. Tinha uma jovem que morava no nosso quintal, que tinha um bigode maior do que dos irmãos. E nós tínhamos bar. Espante que ela saía do culto e ia encher a cara no boteco. E ela ficava com todos os meninos da rua. E dizia, esse eu fiquei, esse eu fiquei, esse eu fiquei. E eu não falava nada porque eu não entendia. Mas eu pensava dentro de mim, mas crente não pode. Eles não são santos. Será que você está negligenciando e tem alguém sofrendo aí, do teu lado? Eu tentei suicídio diversas vezes.
Eu tinha depressão, síndrome do pânico. Eu tinha fobia social. E eu não conseguia falar aonde tivesse duas pessoas me olhando. E até hoje eu sou tímida. Na reunião de escola eu espero todo mundo ir embora. Samuca sabe, eu tenho um pavor de câmera. Até hoje na escola dos meus filhos, na reunião de pais, eu espero todo mundo ir embora para fazer uma pergunta para o professor. E eu digo, meu Deus, que Deus lindo é esse? E para eu poder ser tudo aquilo que eu gostaria de ser, e não podia ser, eu bebia. Eu nasci de 6 meses, de uma surra que minha mãe deu na amante do meu pai. Os médicos disseram, você não vai viver. Se viver, vai ficar com um monte de sequela. E eu fui criada como alguém frágil, que qualquer hora poderia morrer. Infartei em 2019, 2021 peguei a Covid, morri. Tive toda a experiência de morte, mas o Senhor disse, acabou sua missão. Oremos. Me envolvi com bruxaria. Sempre gostei muito de ler. Me envolvi com o espiritismo. Minha mãe gostava muito de macumba. Eu vi minha mãe diversas vezes manifestada dentro de casa, pegando a gente pela goela, enforcando, até fazer nós perder o ar. Pegando faca, tentando nos esfaquear. E era uma mulher que nunca bateu na gente. Mas quando ela era possuída, tentava nos matar. Minha mãe é uma benção, eu amo ela, viu, gente? Mas eu estou falando isso aqui porque alguém talvez chegou aqui dizendo assim, como é que eu vou? Eu não tenho condição. Eu não sei nem falar, eu não sei cantar, não sei fazer nada. Eu tenho dislexia, eu troco as letras. E aos 20 anos de idade, 18 anos de idade, eu conheci meu esposo. Na droga, na bebedeira, no vício. Afastado do evangelho. Os pais dele, crente. Quando ele chegou em casa comigo, a mãe dele quase infartou. E disse, meu filho, você está afastado da presença de Deus. Tu chega em casa com essa mulher. A tua mulher está dentro da igreja. E ele disse, mãe, eu orei para Deus e eu disse para Deus que eu queria uma esposa igual ela. E disse, Deus, eu quero uma pregadora do evangelho. E eu mudei para a rua da casa dele. E ele disse, você vai ser minha esposa, porque eu orei para Deus, mesmo afastado. Eu orei para Deus, eu não entendia nada daquilo. Quando nós tivemos o nosso primeiro filho, Nicolas, o Senhor começou a trabalhar. E o Everton voltou para Jesus. Quando o Everton voltou para Jesus, ele começou a querer me ganhar para Jesus. Mas eu tinha uma resistência muito grande em ser cristã. Por conta de todas as ofensas que eu havia vivido com aquelas pessoas que fracassaram. Sabe que eu fico vendo que quando nós ficamos embaraçados, irmão, perdendo tempo com coisas que não edificam, nós prejudicamos a fé dos outros. No mesmo capítulo de Lucas, no capítulo de número 9, vai dizer isso. Que Jesus desce do monte depois da transfiguração e ele encontra um cenário que tem um pai com um menino endemoniado. E os 9 ficaram lá embaixo, os 3 subiram. E quando Jesus desce tem uma confusão no pé do monte. Ninguém consegue expulsar o demônio do garoto. Por quê? Porque estão embaraçados. Com quem está certo, com quem não está certo, com quem sabe mais, com quem sabe menos. Jesus fica nervoso e diz, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco e vós sofrereis? Traga aqui o menino. O pai diz assim, Senhor, trouxe aos seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus diz para ele, você crê? Ele diz, eu creio. Mas me ajuda com a minha incredulidade? Ou crê ou não crê? Porque tem vezes que a gente até crê, sabe que Deus tem poder para fazer. Mas tanto foi os prejuízos no meio do caminho, que afeta a nossa espiritualidade, a nossa fé.
Quando o Everton se converteu, ele começou a querer me ganhar para Cristo. E eu muito determinada em tudo que eu ia tomar uma decisão, porque eu tomo decisão, não volto atrás. E tem hora que Jesus precisa quebrar um pouquinho, né? Senão vira orgulho. E aí eu lembro que todas as vezes ele me chamava para ir para o culto, mas naquele dia ele não me chamou. Ele saiu para ir para o culto no lar. E aí eu cruzei o braço e disse, onde é que você vai? Ele falou assim, eu vou para o culto. E eu disse, é, né? Agora você é crente, não anda mais do meu lado, porque eu não sirvo mais para andar do teu lado, né? Quando era para ir para as gandaias, a gente andava junto agora. Aí ele disse assim para mim, ô Joyce, olha que homem crente. E era um homem brabo. Que qualquer coisinha que eu falasse, ele dizia assim, fica aí então, que essa sua cara feia que eu estou indo. Ele disse, ô Joyce, eu queria tanto que tu fosse. Aí eu olhei para ele e falei, só porque você não me chamou, eu vou. E eu disse assim, fui pelo caminho dizendo, eu vou fazer uma cara bem feia para os crentes, porque eu achava que eram os crentes que estavam botando essa ideia maluca na cabeça dele. E se eu olhar feio para os crentes vão parar de ficar indo atrás dele e ele vai parar de querer ser crente. E eu cheguei no culto, uma casa bem pequenininha, simples. A geladeira ficava do lado da cama. E o fogão do lado da geladeira. Não tinha cadeira de madeira para sentar, não, era de plástico. Mas quando eu cheguei naquele lugar, eu senti um negócio que eu nunca senti em lugar nenhum. E aí eu fiquei olhando bem feio para os crentes. Mas aí começaram a cantar o hino da harpa. E eu fui descruzando o braço. Eu estava com os olhos fechados, chorando e orando igual eles. E começaram a cantar aquele hino da harpa. Oh, qual cego andei e perdido vaguei. Quem sabe? Longe, longe. Na cruz, onde um dia debaixo. Oh, Jesus, obrigada. Depois nós continuamos. Se quiser continuar aí é de Deus. Para nós terminar. Segura, deixa eu terminar. Eu comecei a chorar e eu disse, Deus do Everton. Eu sei que tu estás me chamando. Mas eu nunca vou ser como essas mulheres santas. Eu bebo, eu fumo. Eu faço um monte de coisa imoral. E eu ouvi da minha própria mãe que o meu currículo era podre. Quantas pessoas chegaram para mim e disseram que ninguém poderia me mudar, nem o Senhor. O Senhor não pode me mudar não, Senhor. Eu não presto. Evachúria. Fizeram um apelo naquela noite. Eu não entreguei minha vida para Jesus. Mas naquela noite, quando eu fui dormir, o Senhor apareceu para mim em visão, em sonho. E eu estava como sempre estava, me perguntando o sentido da minha vida. Por que tanto sofrimento? Por quê? E de repente um vento forte soprou naquela visão. Quando aquele vento soprava, a terra toda estremecia. E ele me chamou pelo nome ao mesmo tempo que aquela voz era uma voz tão forte, que quando falava a terra tremia. Ela trazia tanta mansidão e tanto amor.
E ele disse: Joyce, Joyce, te chamei, te escolhi, tu és minha. Evachúria. Só é o Deus que fala contigo. E eu te chamei para uma grande obra. Se tu não ouvires a minha voz que falo contigo e te chamo, vou ter que tirar o que você mais ama para entender que eu estou te chamando. E eu entendi, eu acordei apavorada. Chacoalhei o Everton e disse: o teu Deus apareceu para mim. E ele disse: e o que ele te disse? Porque ele estava orando e disse: Deus, se o Senhor mandar eu largar ela, eu largo, mesmo eu amando. E Deus disse para ele: não desista dela, porque ela é um vaso escolhido. Quando eu falei para ele, eu disse: o teu Deus disse para mim que eu sou escolhida e eu estou apavorada. Ele começou a chorar e falar em línguas, e ele disse: não tenha medo, porque dentre tantos Deus te separou para uma grande obra. Eu quero terminar essa mensagem, segura na mão desse crente e diga para ele: não tenha medo. Não tenha medo para cara feia, não tenha medo para cara torta, não tenha medo para palavra dura, não tenha medo para semblante feio, não tenha medo, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deixa eu encerrar. Pastor, passei 2 minutos. O senhor me dá só 3? Posso? Entreguei minha vida para Cristo. Irmãos, eu não sabia nada. Não conhecia nada. Eu nunca tinha tido contato com a Bíblia, nunca. Eu fui trabalhar. O Senhor trabalhava num restaurante. Naquela época Jesus me moeu. Eu trabalhei tanto naquele restaurante que eu tinha câimbras de tanto que eu trabalhava. Jesus me passou no funil, me quebrou inteirinha. E um dia eu limpando lá, eu tinha 15 dias de convertida. Eu limpando lá, o Senhor me visitou. Porque eu estava falando para Deus: Deus, fala comigo de novo. Fala comigo de novo. Eu comecei a ler a Bíblia, logo sobre Moisés. Aí o Senhor começou a me revelar a palavra. Eu saí correndo porque eu ouvi Deus falar comigo face a face assim. E ele disse para mim assim: Joyce, estou aqui falando contigo. E eu disse: Senhor. Eu larguei o rodo e disse: Senhor, o Senhor está aqui. E ele disse: não foi você que me chamou? Você não disse que queria ouvir minha voz de novo? Eu estou aqui. E saí correndo no meio do restaurante, me tranquei no banheiro, comecei a rir, olhando para o espelho, e eu ouvi a gargalhada de Deus. E eu disse: já que nós estamos conversando, quando é que o Senhor vai me dar esse negócio que o Senhor dá para os crentes? Que eles falam esse negócio. Ele me respondeu assim: quando é que se pergunta quando vai ganhar um presente? Eu fui-me embora, era culto no domingo. Eu estou dentro do ônibus e eu estou falando com Jesus. De repente eu fui batizada dentro do ônibus em línguas. Cheguei na igreja. Eu ainda era nova convertida. Na época eu não era casada no papel. Não podia sentar junto com as irmãs igual aqui. Eu sentava no fundo do banco lá atrás. E aí eu cheguei perto da pastora e disse assim: pastora, eu estou falando esses negócios que vocês falam. E ela disse assim: você foi batizada, menina? E eu disse assim: eu acho que sim, eu estou falando esse negócio aí que vocês falam. Aí ela disse para mim assim: faz assim, senta lá no teu lugar. E antes, Deus tinha me tomado em profecia, lá no restaurante, para falar para uma moça que trabalhava lá, e eu não conhecia nada. E Deus disse para mim assim, começou a revelar a vida dela para mim. E eu disse: essa menina vai pensar que eu sou maluca.
Como que eu vou chegar para ela e dizer isso? Deus disse para mim, vá. E eu comecei a me tremer, me segurando, não queria ir. E quando eu cheguei diante dela, passei a profecia, ela começou a chorar, e me abraçou e disse, tem 3 meses que eu estou orando, pedindo a Deus uma resposta. E eu não sabia nem que era profecia. Cheguei na igreja, falei para Noélia, sentei no banco. Noélia disse, fica aí. Se você foi batizado com o Espírito Santo, Deus vai usar a vida do pregador para confirmar. E o pregador está pregando, daqui a pouco ele para e fica assim. Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse que entra dentro do ônibus e batiza com o Espírito Santo? Naquela hora o Senhor me tomou no fogo. O Senhor me visitou numa visão. Eu tinha chegado do serviço e eu deitei e fui arrebatada. Como o apóstolo Paulo, não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Eu sei que eu deitei e falei, eu vou dormir 15 minutos para fazer a janta depois. Para recuperar a força. Eu vi um ser que entrou pelaquela porta. E as vestes dele eram tão resplandecentes que não dava para ver a roupa. Somente a luz que saía. O rosto dele brilhava. Que não dava para ver o rosto. E ele entrou no quarto onde eu estava e o meu corpo estava na cama. E ele sentou na cama onde o meu corpo estava. Com um livro grande na mão, com a capa preta. E quando ele sentou do meu lado, ele abriu aquele livro. E quando ele abriu, ele começou a folhear. E ele folheou 3 páginas. E quando aquelas páginas estavam em pé, ela se transformava em fogo. Ele fechou aquele livro, entregou nas minhas mãos. E eu despertei e eu disse, que é isso que me mostraste? E ele abriu meus olhos e eu vi uma multidão de gente. E ele disse, eu te levarei para pregar a minha palavra. E eu comecei a rir, eu disse, como eu vou? Eu não sei falar onde tem 2, 3 pessoas me olhando. Como é que eu vou pregar a tua palavra? E ele disse, eu te levantarei para pregar a minha palavra. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. A minha mãe se converteu, a minha irmã se converteu, os meus sobrinhos se converteu. Hoje eu sou pastora da minha família. Se coloca de pé nessa noite. Deus está dizendo, busque enquanto se pode achar. Para de esperar Deus fazer, para de esperar a providência chegar, para de esperar a condição chegar. Deus te chamou. Eu vou orar por você. E eu não vou passar mais do tempo que eu pedi para o pastor e passei. Mas eu quero orar por você. E eu quero profetizar. Debaixo dessa palavra profética. Ainda que é eminente que aquilo que está determinado aconteça. Assim como o profeta Isaías já sabia o fim delas. Mas ele não se calou. Ele disse, eu vou buscar o Senhor. Ainda que tenha resultado ou não sobre a vida dos outros. Mas eu vou me colocar na brecha. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou me colocar na posição que Deus me chamou para estar. Não importa o da direita ou da esquerda, se ele continua na imoralidade, na perversidade, mas eu vou anunciar a palavra de arrependimento. Que ouça, que deixa de ouvir. Ainda que hoje pareça não estar produzindo, Deus manda te dizer, continua, persevera. O Espírito de Deus me impulsiona nessa noite a te encorajar a perseverar. Ore, não cesse de clamar por esse filho, por esse jovem, por esse líder, por esse irmão. Não pare, porque não tem lugar aonde a graça de Deus não possa alcançar.
Feche os teus olhos, porque eu quero declarar sobre a tua vida que enquanto você está aqui orando e esperando, a graça de Deus está alcançando alguém que está no meio do lamaçal. O filho pródigo foi alcançado pela graça, sabe aonde? Não foi dentro da casa do pai, foi lá no meio do lamaçal, no meio dos porcos, no meio da lama, mas a graça de Deus o visitou, e o Senhor visitou ele através da graça, e ele disse: vou me levantar, vou sair dessa condição, e eu vou voltar para a casa do pai. Não tem lugar que a graça de Deus não possa te alcançar. E ela está sobre este lugar nessa noite. Você que hoje ouviu essa palavra e entendeu que Jesus está falando com você, e que a porta está aberta, Ele está dizendo: eu estou segurando o tempo, santo. Já era para você ter morrido, já era para você ser traído, já era para você ter caído, mas a porta da graça está aberta, e o Senhor está dizendo: ei, eu estou retendo o tempo, eu estou segurando o tempo. Para quê? Para te dar tempo, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo, e o tempo é esse, porque o Senhor está aqui. Você que hoje quer voltar para a presença de Jesus, venha, venha, porque tem água para você que está sedento. Cadê os sedentos? Cadê aquele que está com a alma partida? Aquele que está desesperançado e chegou aqui dizendo: pastora, eu estou numa tristeza tão profunda que ninguém pode dar conta dessa tristeza. O Senhor está dizendo: ei, eu tenho água para você. Você que veio aqui hoje está dizendo: pastor, eu estou enfraquecida, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para jejuar. Ele está dizendo: venha, porque tem comida, venha, porque eu te fortaleço. A palavra do Senhor diz que Ele dá forças a quem está cansado, Ele dá vigor até quem não tem, Ele faz você voar como a água como a águia e te renova. Cadê você? Cadê a primeira pessoa para Jesus aqui hoje? Cadê? Cadê? Venha depressa. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, hoje a graça de Deus te alcançou aqui neste lugar. Hoje, eita, venha, venha, venha. Compre sem dinheiro, venha, venha. Orei, rebadarabashuria. Ele está aqui, Ele está segurando o tempo. Venha, venha, venha. Orebachúria. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Você que está do lado de alguém aí, seja um Isaías para ele, e diga para ele: busque, porque o tempo está, a oportunidade está aberta, o Senhor está aqui. Diga para ele: hoje o Senhor se faz achado de você. Venha, Ele está dizendo: quem me busca vai me achar. Hoje o Senhor se faz achado de você. Cadê você? Venha, venha, venha. Tem mais gente, tem mais gente. Esconda-me em ti. Esconda. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Pede para ele: me esconda. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Diga para ele: me esconda. Tem esconderijo para você aqui hoje. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor, do
do seu amor. Diga para Ele. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Seja renovado. As asas do seu amor. Seja fortalecido. Tem água, mas tem pão também. Deus te fortalece. Como eu amo seu nome. Declare. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Senhor, como eu amo seu nome. Diga. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus. Jesus, diga. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Venha, 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 aleluia. Tem uma fonte aqui que quer matar a sua sede. Você que está na galeria, desça. Tem uma fonte aqui inesgotável ainda nesta noite. E esse é o som, a glória, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta, tá batendo, tá batendo, tá batendo. E esse é o som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que estava dentro um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanta glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que estava dentro um dia me atraiu, e o meu coração. Ainda há tempo, venha, venha, ainda há tempo. Jesus está te esperando. Ai, oh, remai, aleluia, oh, glória. Vale mais que mil. Declare nessa noite. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a sua presença. Você pode declarar isso, cante. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a sua presença. Cante. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que estava dentro um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto amor, meu Deus, é que a sarça pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo, e a voz que estava na bacana da céu, que um dia quanto amor aqui nasce. Aleluia, tem vidas aqui na frente chorando em lágrimas, pulando na presença de Jesus. Aleluia, levante a tua mão nesta noite e adore a Ele. Há uma oportunidade de Deus aqui nesta casa. Há uma presença de Deus aqui nesta casa te convidando ainda, aleluia, para chegar aqui. Ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo.